Oi, gente. Véi, assim, essa é uma maratona de leitura, tá? E eu estou gravando desta forma aqui, já começando aqui na cama mesmo, pra não desistir. E também porque eu tomei um mal da cabecinha. Vocês podem ver que eu dei uma chorada ontem, né? Porque eu tive uma crise de ansiedade. Eu sempre choro quando eu tenho uma crise de ansiedade. Porque eu tenho crise de choro embutida, gente, vem no pacote, né? Então, enfim. E aí, pra não deixar o meu dia só se resumir a isso, eu resolvi gravar essa maratona de leitura aqui pro YouTube, coisa que eu nunca fiz. Eu só fiz uma de 10 horas. E pro TikTok eu gravei de 24 horas, né? E assim, tecnicamente eu deveria dividir, né? Tipo, deixar tantas horas pra um dia e tantas horas pro outro. A questão é que, gente, eu acabei de lembrar disso, tá? Eu não tava lembrando disso. Amanhã eu tenho coisa pra fazer. E depois de amanhã eu também tenho coisa pra fazer. Tipo, eu acho que depois de amanhã até daria, mas amanhã realmente não dá pra eu gravar. Porque eu vou estar no curso, no pré-vestibular, e eu passo o dia todo lá. Então, assim, a gente vai ter que começar hoje e terminar hoje, tá? Então vamos tentar, né? Vamos se esforçar pra isso. E aí, eu vou começar. Começar não, eu vou terminar esse livro aqui na primeira hora. Eu acho que eu consigo terminar ele na primeira hora. E eu já tô vendo que esse vídeo vai dar muito trabalho, mas enfim. Eu tô lendo esse livro faz um tempo, A Inconveniente Loja de Conveniência. No caso, eu estou relendo ele, não é uma história nova pra mim. E aí, eu vou começar a ler, terminar de ler ele. Falta isso daqui pra eu terminar. E aí, é isso. É realmente um livro que eu gosto. Ele se passa na Coreia. É sobre uma loja de conveniência. E os seus funcionários e clientes que passam por lá. Gente, assim, estamos nessa situação aqui. E eu parei por um momento, né, o timer pra poder ir pegar comida e também trocar de roupa, porque eu estava com short e tá fazendo muito frio. E aí, voltei e consegui terminar o capítulo, né? Tipo assim, não é exatamente capítulos esse livro. Ele conta a história do personagem, né? O cliente que passa por ali e aí depois acaba. Aí vem outro cliente, conta a história e acaba. E vai indo assim. Aí eu tava no capítulo da escritora. Quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu achei ele meio chato. E de novo, achei ele meio chato. Mas, enfim, é um capítulo até que pequeno. E aí agora eu tô indo para o capítulo. Deixa eu ver aqui. 4 latas por 10 mil wons. Que é aparentemente sobre um menino aí que tá todo ferrado da vida. E é isso. Eu não sei se eu tô afim de continuar, não, sinceramente. Eu acho que eu vou dar uma pequena pausa porque eu tô ficando com muito sono. Mas, de desafio, deixa eu ver aqui quantas horas que a gente já tá. A gente já tá em 2 horas, 11 minutos e 50 segundos de desafio. Então, no caso, eu peguei um timer de 3 horas, tá? Então, falta 2. Já foi 1 hora. Gente, assim, eu estou na parte do livro onde tá falando sobre o filho da senhora Yon, que a senhora Yon é a dona da loja de conveniência. E esse menino, ele não é nem um menino, ele é um homem mesmo, né? Ele já casou, e aí ele separou, e blá blá blá, e não sei o quê. Insuportável, gente, ele é insuportável. Nossa senhora, é um homem chato do caramba. Porque ele quer ter, tipo, negócio assim, né? Sabe? Enfim. Gente, o que eu fiz aqui no meu computador? Enfim. E aí, o cara quer ter um negócio, né? Tipo, quer ter dinheiro, muito dinheiro, ele é ambicioso. E ele fica perturbando a mãe dele pra vender a loja. Ai, vende a loja, vende a loja, vende a loja. Gente, eu não quero saber. Entendeu? Eu não quero saber, cara. Cala a boca, sabe? Gente, conseguimos terminar as primeiras 3 horas. Eu vi um pouco do audiobook e eu tô gostando do livro, eu tô achando interessante. A questão é que fazer audiobook você tem que estar fazendo outra coisa, porque senão fica chato. Então, eu vou parar uns minutinhos aqui só pra poder assistir alguma coisinha, sei lá, pra não ficar focada só na maratona, porque senão eu vou dar uma enlouquecidinha, tá? Então é isso, eu falo com vocês depois, eu acho que eu vou editar vídeo também. Então é isso, até daqui a pouco. Aí depois disso eu fui ver filme. Na real eu fiquei um tempo no celular, ouvindo música e tal. Aí depois eu fiquei assistindo o filme, no caso Percy Jackson, porque eu vi que tava um hype em cima de Percy Jackson. E assim, eu que fiquei curiosa, tá? Então eu vou agora pegar o livro pra poder me desestressar um pouco. E eu tô assistindo um vlog de leitura pra não desmotivar. Mas eu provavelmente essa readathon aqui, ela vai acabar sendo uma da mesma forma que foi a última que eu fiz,
que foi pro TikTok, onde não foram horas seguidas, foram horas contadas, tipo, por cronômetro mesmo. Porque se eu for fazer horas seguidas, não dá, gente, não consigo. Então é isso, vou pegar o livro de novo e vou voltar a ler agora. Eu consegui ler um pouco. Eu coloquei um timer de 24 horas e eu li por... 24 horas não, um timer de 2 horas e consegui ler 21 minutos e 40 segundos, ou 4 segundos. 4 segundos. E assim, estou quase no finalzinho do livro, tá vendo? Aqui, ó, falta bem pouquinho pra eu terminar, mas realmente eu não vou conseguir fazer isso agora, talvez eu nem consiga hoje, porque agora eu vou ter a minha ligação com a minha querida prima pra gente treinar inglês, porque todas as semanas a gente faz isso. A gente, no caso, começou isso semana passada. E é isso, é sobre, né? Agora eu vou fazer aqui isso e eu falo com vocês depois. Gente, agora são 9h56. Acabei de acordar praticamente, tô com essa cara aqui ainda. E assim, eu comecei um livro ontem à noite, né? Porque assim, gente, eu fui pra escola e de novo teve aquele negócio de apagão. É uma coisa que provavelmente eu vou falar muito ainda nesses vídeos aqui. Tipo, ai, do nada teve apagão na minha escola, gente. Vai acontecer bastante. Livro, e o nome do livro é Como Quebrar o Coração de um Popstar. E, gente, essa capa aqui, ela é muito linda. Olha isso. Nossa, que coisa mais linda. Eu achei muito bonito. E além da capa ser linda, o livro também é muito legal, porque teve muitas coisas, muitos pontos que esse livro já conquistou no meu coração, sendo que eu li apenas 2 capítulos e eu vou falar tudo o que eu achei agora antes da gente continuar a lê-lo. A primeira coisa é que, assim, os nossos protagonistas, né, um livro de romance, né, eles se conheceram em uma estreia do álbum do Kaique, que no caso é um personagem masculino, né, principal aqui. E aí ele já chega, assim, logo no começo do livro, nos primeiros capítulos, ele já chega na Verônica, que é a nossa personagem principal, que até então ela não tinha dito o nome dela. Ele chega nela, todo malandrão, assim, já dá aquelas cantadinhas, tal, ela gosta dele. E assim, ela conta que ela faz faculdade de jornalismo e, né, ali envolvendo moda. E ela começou essa faculdade especificamente em São Paulo, mesmo sendo carioca e sentindo muita falta de casa, por conta da tia dela. Então ele logo de começo já percebe que ela se importa muito com a opinião dos outros, mas que por outro lado, ela é uma pessoa muito inteligente, né, óbvio. O primeiro encontro deles é o primeiro e o último em que eles conversam, porque logo depois eles se encontram várias e várias vezes, por ela ser filha do empresário dele, dono da gravadora onde ele trabalha. O que é, assim, aparentemente um grande problema pra ele, porque depois disso ele nunca mais fala com ela. Galera, agora falta basicamente 15 minutos pra acabar o timer das 2 horas. E assim, esse livro ele tem uma playlist, eu gostei bastante da playlist, né? Eu esqueci de colocar, isso estarei colocando agora. E assim, ele tá sendo até que bem legal de ler. Agora vai entrar no ponto de vista do Kaique, sai do ponto de vista da Verônica, e aí vai pro ponto de vista dele. E eu achei legal, porque assim, eles simplesmente mencionaram a Verônica tava conversando com uma amiga dela, e essa amiga dela comentou sobre o meu dorama favorito, que é My Demon. Elas estavam comentando sobre doramas, e ela falou assim, eu terminei aquele lá que você me recomendou, o meu demônio favorito. Gente, esse é o melhor dorama do mundo, tá? Isso não tem discussões. Então, assim, adorei que ela falou de My Demon. E agora eu vou colocar a playlist pra eu poder ouvir enquanto eu leio o livro. Mas estou gostando bastante, tô achando muito interessante. Continuarei atualizando vocês sobre a minha opinião. Gente, agora tá em 18 horas, 33 minutos e 36 segundos de desafio. E falta 10 horas e 16 minutos pra eu acabar o livro. Estou em 13%, tá bem no começo ainda mesmo. Normalmente, quando eu vou gravar reading vlog, eu começo pelo menos ali dos 20, 50% pra cima. Porque assim, eu já tenho informações suficientes sobre o livro pra eu conseguir explicar pra vocês o que eu tô achando. Mas aqui, eu comecei junto com vocês, basicamente, né? E assim, eu estou gostando muito, achando o livro legal, né? Não vou dar muito minha opinião, porque ainda tá muito no começo. Mas o ponto é que, de fato, os personagens são muito interessantes. O ponto é que eu falei pra você, né? Que eu falei pra vocês que eu achava que o personagem principal masculino, né? O Kaique, ele não ia atrás da Verônica porque ele tinha medo do pai dela e de perder a carreira dele. Realmente é esse o problema. Só que assim, o pai dela, gente, é super legal. Ele parece ser tão gente boa, sabe? Gente, como eu falei pra vocês, eu tenho outras coisas pra fazer hoje, então eu vou parar um pouco agora. Agora são 16 horas e no timer a gente tá 18
horas, 6 minutos e 27 segundos. Calma que vocês estão caindo bastante, né? E no livro faltam 9 horas pra gente terminar. Então a gente leu 1 hora. Uhul! Então é isso. Gente, assim, eu falei pra vocês que esse livro era inspirado em comédias românticas, mas eu achava que era aquele filme lá que tem aquele carinha lá que a menina é mó brava com ele e tal, não sei o que. Eu nunca assisti esse filme. Só que é um filme que eu já assisti e que eu adorei, que é Como Perder um Homem em 10 Dias. Gente, esse filme é muito legal. E assim, eu acho que dá pra perceber. Olha a carinha dele. É igual a do carinha do filme. Ela também aqui, ó, a roupinha é igual. Gente, eu nunca tinha percebido isso. Eu não percebi. Vou ler pra me distrair. E aí eu estou em 19% do livro. Lá embaixo, quando eu tava lavando a louça, eu fiquei escutando o livro pelo Kindle. Não, pelo Kindle não, pelo Kindle Unlimited do meu celular, né? Porque tem como você, tipo, usar a função de acessibilidade pra conseguir ouvir o livro. E eu achei isso muito legal. Não é uma coisa que eu tenho costume de fazer, né? Então eu vou tentar usar mais essa função. E aí eu já consegui diminuir uns minutinhos ali de desafio de leitura. Agora estamos em 17 horas e 58 minutos. Então vamos lá. Esse livro, ele tem 10 horas, então eu acho que ele já vai consumir metade. Ele vai consumir metade do nosso desafio, né? Vai sobrar só 9 horas. Então, 9 horas. Então vamos dar aqui o nosso melhor para acabar, né? E é isso. Gente, não sei se foi algo que a autora fez de propósito, mas eu sinto que, tipo, ela fez esse personagem masculino muito parecido com uma personagem feminina. E eu não digo nem no sentido de, tipo assim, ele se importar com roupa, essas coisas, porque eu já vi muitos personagens masculinos serem desse jeito, ou do fato dele gostar de cinema americano, no caso, romance, né? Não tem problema, isso não é um problema. O ponto é que tem certas falas dele que parecem muito com falas dela. E aí parece que eu tô lendo a cabeça dele também. Ou, tipo, na hora que eu tô lendo o capítulo dela, parece que é ele também. Quando eu tô lendo o capítulo dele, parece que é algo que ela já falou. Como se a autora não tivesse feito eles serem diferentes. Eles são muito parecidos. E isso faz com que os pontos de vista sejam iguais. Como se não tivesse diferença entre os dois. Como se não fossem pessoas diferentes, entendeu? Então eu tô achando isso um pouco estranho. Mas continua sendo bom. Eu só espero que tenha atitudes diferentes entre eles, porque ele fica meio desconcertado quando ele vê ela. Ela só tem raiva dele mesmo. Só que, por outro lado, não tem tanta diferença assim, entendeu? Eu tô achando isso meio incômodo, tô achando meio chato. Gente, já peguei a dica aqui, tá? Sempre que eu quiser conquistar alguém, eu vou levar essa pessoa pra comer um podrão, gente. Porque funcionou com o Gabriel, de Garoto de Ipanema, e agora tá funcionando com o Kaique, de como quebrar o coração de um popstar. Gente, tô adorando isso daqui, tá? Enfim, mas de modo geral, mas em relação a esse vídeo eu tô feliz porque eu consegui chegar em 30%, uhul! E, assim, eu consegui chegar em 30%, óbvio, com a ajuda do audiobook improvisado, né? E eu tô gostando, eu tô achando o Kaique muito babaca, porque ele vai fazer uma coisa, assim, ridícula, né? Que é tentar conquistar ela pra tentar conseguir o que ele quer. Porque, assim, meio que fizeram uma proposta pra ele de que se ele conquistasse ela e mostrasse ele conquistando ela pra mídia, ele iria ganhar o cargo, os empregos, né? Que ele tanto quer, que é ser produtor, ao invés de ser cantor. E, gente, hoje é sexta, né? Acabei de acordar. Não acabei de acordar, mas nem troquei de pijama, ainda tô de pijama. E, assim, já vim conversar com vocês, né? Pra poder atualizar sobre a leitura. E, basicamente, estamos em 16 horas de desafio. 16 e 16, exatamente desse jeito. E estamos em 30% do livro. O que eu acho que é bem ok, né? Só que ainda tá muito longe, gente. É 36, eu acho que eu tô, né? Do livro. E, assim, esse livro é muito legal, tá? Não, 38%. É um livro muito legal, eu realmente estou gostando. Ele é rapidinho, cada capítulo tem 10 minutos, né? Tipo, levando em consideração que tem, às vezes, capítulo que tem 5 minutos, é até grande. Mas existem livros em que os capítulos são maiores, bem maiores do que esse, né? Então, enfim, eu tô gostando bastante e eu espero que continue dessa forma. Assim, eles dois, né, estão fazendo meio que apostas, assim, pra poder conseguir aquilo que eles querem. Enquanto ela quer subir de cargo na empresa onde ela trabalha, que é a empresa da tia dela, a tia dela propôs. Tipo, se você conseguir escrever uma matéria de como quebrar o coração de popstar em tantos dias, eu te dou esse cargo. Enquanto ele meio que, tipo assim, vai poder trabalhar com o que ele quiser se ele conquistar a Verônica, entendeu? Então é basicamente isso. Os dois têm, tipo, esse objetivo de melhorar na vida deles, se eles conseguirem conquistar um ao outro. Só que o problema é que eles dois estão fazendo apostas e em algum momento eles vão chegar um ao outro e falar, tipo, eu tava apostando. Ou vão descobrir, tipo, por outra pessoa, né, que tava apostando e vai dar merda, né? Eles vão brigar e tal. Só que eu acho que, tipo, se eles brigarem e ficar aquele climão de bosta, eu vou achar meio estranho, porque os dois estão errados.
Mas eu estou achando muito legal porque eles dois realmente se gostam muito, galera. Eles se gostam muito. Tipo, ele já sabe que ela tá enganando ele porque ele já adivinhou, basicamente. E eles sabem que eles vão terminar em algum momento, mas eles simplesmente não estão se importando com isso. Eles não estão ligando pra isso. E estão juntos, entendeu? E ele é muito cadelinha dela, gente, assim, de um jeito, tipo, impressionante. Esse homem faria qualquer coisa por ela, tipo, qualquer coisa mesmo, sabe? Gente, eu acabei de apertar sem querer em cancelar o timer. Mas o ponto é que faltam 12 horas e 5 minutos, ou 50 minutos. Acho que era 5 minutos, gente. Por favor, confiem em mim, tá? Porque assim, foi sem querer, eu juro por Deus que foi sem querer. Eu apertei sem querer aqui. Eu ia pausar e apertei em tirar o timer. Mas enfim, a gente também não tá nem com tempo de chorar aqui, porque toda vez isso acontece, pelo menos uma vez no desafio de leitura, a gente vai acabar ferrando com tudo, tá? Mas enfim, eu vou colocar aqui o meu café e vou continuar lendo, porque temos pouco tempo, tá? Gente, calma aí, rapidinho. Simplesmente a tia da Vanessa, acho que eu esqueci o nome dela, sei lá, enfim. Ela simplesmente olhou. Ela é chefe da Vanessa, pra quem não sabe, tá? Foi ela que pediu pra Vanessa fazer o artigo lá que ela queria que a Vanessa fizesse. E aí simplesmente ela olha pra Vanessa e fala assim: olha, esse artigo que você fez aqui tá melhor do que eu esperava. Tipo, tá melhor do que o que eu pedi pra você fazer. Porque a Vanessa resolveu mudar de ideia e fazer o artigo do jeito dela, no caso, do jeito certo, pra ela reconquistar o garoto que ela gosta, entendeu? E aí, tipo, ela simplesmente olhou pra Verônica. Gente, falei aqui os nomes tudo errado. Vanessa é o nome da tia, da segunda tia da Verônica, porque ela tem duas tias, o que eu achei incrível. Ela tem a tia Vanessa e a tia Fátima. A tia Fátima é a tia que é a chefe dela, e a tia Fátima, ou a tia Vanessa é a outra. E a Verônica, ela olhou pra Verônica e falou assim: gente, tá ainda melhor do que eu esperava, parabéns. Oi? Tudo isso pra você olhar pra menina e falar que tá incrível? Gente, eu não tô entendendo. Gente, depois dessa até derrubei o celular, mas simplesmente, eu vou dar spoiler agora. Ó, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Gente, simplesmente a Vanessa se demitiu. Mano, ela recebeu a proposta da vida dela e ela se demitiu. Gente! Mano, isso... Ai, meu Deus, gente, vou morrer. Vou morrer aqui. Gente, retoquei o meu cabelo, olhem. Tá mais azul, graças a Deus, porque tava ficando meio, a situação tava meio precária. E agora minhas unhas estão assim. Resolvi ler um dos livros da série de Estilhaça. Vamos começar do começo, que é pelo primeiro livro, né? Assim, eu peguei esse livro não sabendo que a personagem ela era insuportável, mas eu me surpreendi e descobri, infelizmente. Ela é muito chata, gente. É Juliette o nome dela, eu não consigo chamar ela de Juliette, eu acho muito estranho. Ela é chata, ela é muito chata. Desde o começo ela se vitimiza muito, ela se acha muito fraca, ela se acha muito coitada, muito tadinha, porque ela foi abandonada pelos pais, porque ela tem um poder que pode machucar as pessoas, blá 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 blá. E aí ela ficou presa, tipo, em um hospício, não sei o que lá. Aí, enfim, vamos pular toda essa parte. Aí ela fica o livro inteiro se vitimizando, e aí chega no segundo livro, que é quando ela foge junto com o Adam e consegue ficar um tempo no ponto ômega, acho que esse é o nome. E aí eles ficam lá no ponto ômega durante bastante tempo. É um lugar acolhedor, um lugar onde ela conhece o Kenji, que é o melhor personagem dessa série. Ele é definitivamente o melhor personagem, assim. Gente, eu nunca conheci um personagem tão engraçado igual ele, tá? E olha que eu já li muitos livros, mas ele é um dos personagens mais engraçados que eu conheço, porque, gente, ele me faz dar altas gargalhadas mesmo, sabe? Enfim. E aí, tem toda essa parte. Aí, ela vai chegar no final do livro e eles vão, tipo, atrás do Anderson, que é o cara que tá comandando toda a guerra e blá blá blá, enfim. E o pai, que ele também é pai do Aaron e pai do Adam, que é o cara que ela gosta. Só que ele, o Adam e o Aaron não sabem que são irmãos, tá? Eles não sabem que eles são irmãos. E aí, a gente tá numa parte do livro, a partir daqui já é spoiler, do livro Incendeia-me. Ela foi baleada, basicamente, pelo Anderson, que é o pai do Aaron. O Aaron salvou ela e escondeu ela lá no lugar onde ele mora, que é no setor 45. E aí, ela foi atrás dos outros amigos dela, que ela achou que eles tinham morrido, mas eles não morreram. Alguns deles, muita gente morreu, mas os amigos dela não. E aí, gente,
eu tô amando ela sendo uma grande diva, tá? Assim, eu não vou dizer que eu ainda gosto dela, que eu tô achando ela incrível, não. Eu estou gostando porque tava ficando insuportável ela agindo feito vitimista. Só que o problema é que agora eu tô odiando outro personagem, que é o Adam. Gente, que homem chato. Que homem chato. Eu, quando li esses livros pela primeira vez, eu me irritei muito. E eu peguei esse sabendo que eu ia me estressar. E assim, gente, tem horas que é bom a gente se estressar um pouquinho e descontar a nossa raiva nos outros. E eu gosto de descontar em personagens fictícios, porque assim não machuco ninguém, entendeu? Então eu peguei esse livro sabendo que eu ia me irritar. E foi a coisa certa, gente, é uma coisa mais maravilhosa do mundo você poder xingar um personagem. Porque ele não vai te xingar de volta, porque ele não sabe, ele não existe, entendeu? Ele não existe de verdade. Então, assim, eu estou adorando porque tá me entretendo muito, tá sendo, tipo assim, muito legal ler esse livro. Eu não achava que eu ia gostar de algum livro dessa série, porque os outros dois que eu li eu não gostei, né? E aí, só que eu só resolvi ler esse terceiro por pura curiosidade, porque eu não sabia o que tinha acontecido com ela, se ela tinha ficado viva ou não. Ai, e aí agora, ela basicamente tá morando com o Aaron. O Adam não odeia ela agora, não quer mais saber dela, quer que ela morra. Ele literalmente falou isso pra ela, que preferia que ela tivesse morta. E o Candy e os outros, os amigos dela, estão escondidos junto com ela no mesmo lugar onde ela tá morando junto com o Aaron. Então eles estão no setor 45. E tá sendo muito legal porque eles vão ir atrás do Anderson, que é o pai do Aaron e do Adam, que o Aaron odeia o pai dele. Gente, aqui, desculpa pela qualidade e pelos barulhos do lado de fora, mas simplesmente o Candy deu um socão na cara do Adam e ele tava merecendo, galera, porque ele tá tratando a menina tão mal, mas tão mal. Tipo assim, uma coisa, a diferença, eu vou colocar esse print de uma coisa que eu escrevi lá no Scooby. Me sigam lá no Scooby também, tá? Eu acho muito legal a gente ter o Scooby um do outro pra poder falar as coisas de livros. E assim, gente, uma coisa que eu escrevi lá foi que a diferença entre o Adam e o Warner, no caso o Aaron, é que o Aaron quer ver a Juliette ser forte, enquanto o Adam quer que ela continue sendo uma coitada, gente. Ela quer que ter ela na mão, sabe? Isso é tão ruim pra ela, mas tão ruim. Gente, vocês não têm noção do quanto que isso é ruim. Porque o Adam contém o poder dela, enquanto o Warner, ele consegue usar o poder dela se ele quiser. Então, tipo assim, é como se o Warner, se ele quisesse ser malvado com ela, ele poderia usar o próprio poder dela contra ela. Então, se ele quisesse controlar ela, ele já teria feito. Porém, o Adam consegue controlar o poder, tipo, conter o poder dela, desligar. Então, se ele quiser fazer com que ela se sinta vulnerável, ele consegue. Então, os dois irmãos podem afetar ela, mas uma escolheu ver ela dar um socão nele. No caso, tipo, o Warner prefere que ela bata nele e tá ajudando ela a treinar, enquanto o Kent, vulgo Adam, quer que ela seja fraca pra sempre e todos os dias ele ofende ela, entendeu? Galerinha do YouTube, estou usando o microfone, mas eu sei que não vai funcionar, né? Porque eu já tentei milhões de vezes usar o microfone pra câmera externa e nunca funciona. Então nem vou tentar mais, porém vou ficar com ele na mão. Então vai que funciona, gente. Vai que magicamente funciona, né? Enfim, o ponto é que assim, eu terminei de ler o livro que eu estava lendo, né? No caso, eu tava lendo Incendeia-me. E, gente, eu gostei muito. Eu dei literalmente 3,5 pra esse livro, porque não chegou a ser um favorito pra mim. Mas eu gostei tanto, mas tanto, assim, vocês não têm noção. Porque, de verdade, eu não esperava que a Juliette, ela fosse se tornar uma mulher tão forte igual ela se tornou. Ela literalmente foi lá, ela disse que ela ia o Anderson, e ela realmente fez isso, que no caso o Anderson é pai do Warner, do Adam e do James. E assim, eles não sabiam que eles eram irmãos. O Adam não sabia que ele era irmão do Warner, e o Warner não sabia que ele era irmão do Adam, né? O Adam, eu acho que ele descobriu no segundo livro, e o Warner descobriu nesse. Ele ficou muito feliz em saber disso, porque ele tinha acabado de perder a mãe dele. Então, ele ficou bem feliz em saber que agora ele tinha um irmão. Só que assim, gente, o Adam nesse livro, ele foi insuportável. E assim, é igual eu falei pra vocês, eu peguei esse livro sabendo que eu ia odiar pelo menos um dos personagens. E eu realmente odiei, gente, eu fiquei muito brava. Muito brava, vocês não têm noção do quanto. Porque o Adam tá insuportável nesse livro. Ele é muito chato nesse livro, não tem como suportar ele. Só que eu me surpreendi muito com a Juliette. Eu fiquei realmente surpresa em saber que essa mulher se tornou uma pessoa forte. Ela se tornou uma mulher que cumpre com a sua palavra, que não tem medo de ninguém. Ela não baixou a cabeça em nenhum segundo pra conversar com o Adam, porque já teve pelo menos umas 3, 4 vezes que ele falou pra ela que ela podia morrer, que ele não ia estar nem aí. E ele realmente falou isso. Ele falou assim, eu preferia quando achava que você tava morta. Olha as merda que ele fala, gente, olha as merda. E aí ele aceita em um momento da história que ela simplesmente não é mais dele, que agora ela gosta do Warner. Mas não muda o fato de que ele
é um bosta, sabe? Ele continua sendo bosta. E assim, antes que vocês me perguntem, ai, mas quem é o seu favorito? É o Warner ou é o Adam? Gente, eu prefiro o Candy. Ele é o melhor personagem da série. Ele não é só o melhor personagem da série, como também eu acho que esse homem, ele merece, assim, uma mulher incrível. Uma mulher que seja maravilhosa com ele. Pode ser uma mulher meio brava, né? Porque pelo que eu vi, no próximo livro, vai aparecer uma mulher que vai ser a namorada dele. Só que ela vai ser meio bravinha, não vai dar muita bola pra ele. E eu gosto disso porque o Candy, ele é meio cadelinha. Só que eu acho ele uma pessoa tão engraçada, eu acho que ele merece, assim, tudo de bom. E eu espero também que a Juliet, ela consiga continuar sendo cada vez mais forte. Eu tô cada vez mais envolvida nessa série. Eu falei pra vocês que eu tava odiando, que eu odiava os personagens, que eu nunca mais ia ler esses livros. Mas olha aí, eu lendo e pagando com a língua e gostando, né? O único personagem que eu ainda fico com o pé atrás é o Warner, e eu sempre vou odiar o Adam. Porque desde o começo eu não gostava dele, já que eu já sabia que ele ia ser um personagem que ia se transformar demais. Só que eu esperava que ele ia se transformar em uma pessoa horrível. E não, ele só se tornou um bosta. E tá tudo bem. Não tá tudo bem não, tá tudo bem agora, né? Mas não sei se ele vai piorar. Gente, eu tô rindo porque basicamente o Warner, eu comecei a ler o livro, como é que é o nome desse livro, gente? Restaura-me. Tô lendo Restaura-me. E assim, esse livro, ele tava escrito aqui pra mim que ele tinha 4 horas. Aparentemente não é 4 horas, são 9. Mas eu vou começar ele e vou acabar não terminando, porque não vai dar pra terminar nesse desafio, tá? Então já vou avisando aqui que não vai dar pra terminar nesse desafio. Porém, simplesmente o livro começa com o Candy tendo raspado a cabeça, quer dizer, cortado o cabelo do Warner. E, tipo, cortado que nem a cara dele. E aí o Warner já chega todo bravo falando, olha o trabalho que você fez aqui na minha cabeça. Ó, tudo errado, mano. Tudo errado. Você é um incompetente desse jeito, gente. Ai, eu não aguento esses dois. Que eles são melhores amigos agora também. Então, eu estou adorando isso. Gente, vocês não fazem ideia de quem é a próxima pessoa a falar neste livro. Simplesmente temos um ponto de vista do Warner agora. Até agora a gente não tinha tido um ponto de vista do Warner. Tipo, tava sendo só o da Juliet e só o dela. Mas agora tem o dele também. Cara, chocado demais, tá? Oi, gente, eu vim finalizar esse vídeo, né, pra vocês. Basicamente terminei o desafio e eu fiz uma finalização pra vocês e tal. Só que eu resolvi fazer uma melhorzinha. Então, assim, vamos falar sobre os livros que eu li, né? Primeiro, a gente tem que falar desse daqui, que foi o livro que eu comecei esse vídeo, que é A Inconveniente Loja de Conveniência. E assim, eu gostei bastante desse livro porque ele é um livro que fala muito sobre empatia. É basicamente um livro sobre uma loja de conveniência coreana, onde alguns clientes passam por lá e conta a história, tanto dos clientes quanto dos funcionários. Principalmente o funcionário Do-go, que ele é um morador de rua que morava na estação Seul, e aí a dona da loja deu esse emprego pra ele, enfim. E aí conta a história dele, porque ele simplesmente não lembra de nada. Então a gente vai acompanhando tudo acontecer e de uma forma muito leve, muito bonita, porque esse livro é muito bonito. E literalmente porque a capa dele é linda e também ele tem uma história bonita, então eu recomendo super. E eu reli ele com vocês nesse vídeo. E quando eu comecei esse desafio, eu já estava lendo ele. Então eu não comecei ele com vocês, né? Eu meio que finalizei ele com vocês. O segundo livro que eu li foi o Como Quebrar um Coração de Popstar, que fala sobre a Verônica, que ela conheceu o Kaique em uma das meio que festas ali de lançamento dele, porque ele é um popstar, né? Óbvio. E eles se gostaram logo de início, só que aí o Kaique descobriu que ela é filha do chefe dele e acabou desistindo. Justamente porque ele tava começando a carreira dele, era o primeiro álbum dele, que tava dando sucesso, etc. Então ele resolveu não arriscar. Mas aí, ele, anos depois, vira vizinho da Verônica. E aí é muito louco, porque eles simplesmente têm a obrigação de conquistar um ao outro. Ele tem que conquistar a Verônica pra conseguir trabalhar no que ele quiser. E a Verônica tem a obrigação de conquistar ele pra ela poder subir de cargo. Então é muito legal ver eles se provocando horrores no começo, simplesmente não se gostando, pra depois eles estarem super apaixonadinhos um pelo outro. Teve pequenas coisas que eu não gostei nesse livro, como o fato do livro ser um pouco grande. Ele é um livro com, tipo, capítulos grandes, eu não gosto disso, mas é uma preferência minha. E também não gostei do fato dos personagens serem tão parecidos na cabeça deles, gente. Parece que, tipo, eles não têm aquela diferença onde você percebe, tipo, isso aqui é muito Kaique ou isso aqui é muito a Verônica. Pra mim, eles são iguais. Entendeu? Eles têm a mesma personalidade, os mesmos gostos, o mesmo carinho por moda. E isso é bom, porque a gente sabe que eles têm muitos motivos pra estar conectados. Mas também
É só isso, sabe? Não tem nada ali que a gente fale, tipo, que diferencia os dois. Mas nada demais, entendeu, galera? Isso aí, pra mim, nada demais. É um pequeno erro. Então eu gostei do livro, achei interessante e super recomendável. O outro livro que eu li foi, eu acho que o terceiro livro da série de Estilhaça-me, que é o Incendeia-me, e eu gostei demais desse. Eu me surpreendi muito com a Juliet, porque eu não gostava dela, eu odiava ela, eu achava ela insuportável. E eu me surpreendi porque dessa vez ela tava muito mais forte, muito mais, sabe, orgulhosa de si mesma e querendo e cumprindo com a palavra dela. E o Warner também, ele mostrou muito sobre a pessoa que ele é de verdade. Mas o Adam tava insuportável nesse livro. Mas por outro lado, eu me conectei muito com o universo de Estilhaça-me a partir deste livro, então gostei muito. E aí eu gostei tanto que eu resolvi ler o livro. Eu resolvi ler o Restaura-me e eu tô bem no começo dele ainda. Eu acho que é um livro que vai me deixar um pouco triste, porque eu vi algumas pessoas falando que ele era triste e tudo mais. Mas eu estou gostando até então. Tá falando sobre a relação do Aaron com o irmão dele, o Adam. Tá falando sobre a história do Kenji. Apareceu a namorada do Kenji, que era uma coisa que eu falei pra vocês que eu queria muito que acontecesse, porque ele merece muito. Então eu gostei de tudo. Estou gostando demais desse daqui e também gostei muito do outro. Tá sendo super interessante esses dois universos. E eu também ouvi um pouco do audiobook de O Amor Depois da Minha Vida, que eu ainda não terminei, mas eu já sei com quem que a personagem vai ficar. E até então tá sendo um audiobook que eu estou gostando. Eu espero de coração que eu termine ele, porque eu tô achando legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele me deu muito trabalho, durou por muitos e muitos e muitos dias. E a edição ficou gigante, gente, isso daqui tava com 78 de bruto. E eu consegui me diminuir pra 28, então me agradeçam, por favor. Então é isso, um beijo e tchau!